Olá amigos, tudo bem? Como eu disse da primeira vez, o objetivo desse canal não é bem falar da minha vida pessoal, é de trocarmos experiências sobre pequenos negócios. Mas como eu disse um pouquinho da minha trajetória no último vídeo e as pessoas me pediram para me concluir, eu vou tentar fazer um resumo em 2 etapas da minha história para então a gente poder avançar em outros vídeos e falar de outros temas aqui que vocês sugerirem ou que a gente entender que seja pertinente. Bom, como eu disse para vocês, meu nome é Rony Charles, eu sou sou natural do Pará, ali da região sul do Pará, São Félix do Xingu, Tucumã, passei minha infância ali na zona rural. E aí então meu pai decidiu mudar para a região ali de próximo a Altamira. Então nós fomos 3 famílias para uma casa. Foi um período assim um pouco de adaptação. Meu pai estava acostumado ele sempre foi agricultor, né? Com uma terra um pouco mais fértil, e a região ali próxima a Altamira, os solos eles são pobres em alguns nutrientes. Então você tem que, para praticar a agricultura lá, você tem que fazer algumas adaptações. Então foi um período difícil da pecuária também, criar um pouco de gado, perder um pouco, foi um pouco difícil assim. A gente passou por algumas dificuldades, 3 famílias numa casa, depois nós nos mudamos novamente para um outro lote, e aí nesse já era 2 famílias em um lote. A dificuldade nesse período aí era a questão da locomoção para a escola, que nós éramos muito pequenos ainda e tínhamos que passar uma faixa de 3 km, 2,5 dentro da mata fechada mesmo, e aí a gente já chegou a ter algumas situações de quase ter encontro com onça, alguma coisa do tipo, mas graças a Deus nós superamos, e esse período também ele nos ajudou a nos tornar como homens que somos hoje, eu e meus irmãos, por esse período. Outra dificuldade desse período era que nós estudávamos em multissérie. O que é multissérie? Nós tínhamos 3 séries diferentes dentro de uma única sala no mesmo período. Então, assim, era impossível um professor conseguir dar atenção para 3 séries diferentes, mas graças a Deus, aquela professora que foi uma heroína, ainda lembro o nome dela, a professora Maria, ela se desdobrava como podia para que a gente pudesse ter algum tipo de conhecimento. Mas isso me fez ter uma dificuldade tremenda quando eu cheguei na 5ª série, que hoje chamam de 5º ano, né? Então eu saí desse formato, estudando 4 disciplinas, para que eu passei para 12 na 5ª série. Quando eu passei para a 5ª série, então a minha família teve que vir para a cidade. Por quê? Porque lá na zona rural, onde nós estávamos, só tinha até a 4ª série. Aí nós vimos para a zona rural, para a cidade de Senador José Porfírio, aí alguns que estão assistindo vai até saber do que eu estou falando. E aí quando eu chego na cidade, teve esse choque, quantidade de disciplina, apesar de todo esforço, apesar de lá na escola eu ser até um aluno reconhecido por ela, mas eu não sabia ler, e eu não culpo ela também, porque é muita dificuldade com esse tanto de série, eu não sabia ler, não sabia escrever direito, não sabia tabuada. Então o primeiro ano assim foi um desastre. E aí eu descobri jogos eletrônicos e a televisão, que nós não tínhamos contato com televisão. Até então nós não tínhamos televisão na nossa casa, mas aí nós acabamos assistindo na casa dos vizinhos. Então esse primeiro ano foi um fracasso, um desastre, mas aí eu tomei uma decisão quando chegou o final do ano. Eu falei, eu nunca mais passo por uma situação dessa. E depois, graças a Deus, eu fui estudar tabuada, numa férias para outra, eu fui treinar a leitura, eu fui fazer algumas coisas que eu era muito deficiente nesse período. Hoje ainda tenho dificuldade com ortografia e tenho dificuldade um pouco menos com leitura, porque como você passa a ler alguns livros, então isso vai te ajudando. Mas ainda tenho dificuldade com pontuação também. Então sempre eu tenho alguém do meu lado para poder estar me auxiliando nisso. Mas enfim, fiz todo o ensino fundamental nessa cidade, foi onde eu conheci a igreja, eu me tornei cristão. Outra coisa que foi fundamental na minha formação quanto jovem, nesse período meu pai falou para nós, né, eu e mais 2 irmãos, olha, vocês têm comida vocês têm e casa, mas o restante vocês têm que se virar. Então a gente sempre teve que trabalhar, correr atrás, e também ele sempre nos acordou 6 horas da manhã. Se íamos trabalhar ou não, não importa, ele sempre nos acordou nesse período. No período a gente não entendia, mas hoje eu entendo e valorizo o que ele fez conosco, mesmo dentro dos seus limites de conhecimento. Mas enfim, quando eu concluí o ensino fundamental nessa cidade, o meu pai disse que ia se mudar para uma cidade próxima, né? Então ele falou, vai que eu logo estou indo. E aí eu fui trabalhar com um senhor chamado Rafael,
que assim foi uma outra experiência também da minha vida, outro período. E aí, lá no Rafael, e aí meu pai acabou não indo, e eu fiquei morando 1 ano lá com o Rafael. Ele tinha um depósito, assim, eu tinha uma máquina de pilar arroz. Desse depósito, eu morava dentro desse depósito, assim, numa parte de cima, próximo ao telhado, eu morava lá. E passei 1 ano trabalhando, eu ajudei a construir um galpão para ele. Eu trabalhei com ele também na extração de madeira, né? Eu ia com ele e estudava à noite. E aí, quando eu mudei, eu comecei a fazer o ensino médio. E o ensino médio era por módulos. Os professores vinham de Belém para essa cidade chamada Anapu. E aí eles ficavam, davam toda a disciplina e retornavam. Então, apesar de ter professores bons, esse é um tipo de ensino que ele é um pouco... ele deixa um pouco mais a desejar do que o comum, convencional. Mas, mesmo assim, a gente continua. Aí chegou o período do vestibular. Na cidade, os meus colegas de sala, nenhum foram fazer vestibular. E assim, por quê? Além dessa dificuldade de ser por módulo, nós tivemos uma dificuldade também que no ano do vestibular teve greve. Então nós passamos 6 meses sem ter aula. Então os meus colegas de sala, acho que até alguns já estão hoje formados, mas eles foram depois fazer vestibular para entrar. E aí eu me inscrevi, mesmo sabendo que era muito difícil, e naquele período eu me inscrevi no curso mais concorrido lá da região, que era agronomia, da UFPA, que era uma cidade próxima a Altamira. E isso aí tem uma longa história, que essa vai ser a parte 2 da nossa história aqui. Enfim, eu me inscrevi, e aí como nós estávamos de greve, o que eu fiz? Tinha uma amiga minha que ela estava concluindo o ensino médio, ela tinha acabado de concluir o ensino médio em um internato adventista. Esse tem um pouco mais de estrutura, né? E ela estava com todos os livros. E o que eu fiz? Eu montei um esquema no meu quarto e eu passei 3 meses, que eu não tinha condição de... Lá na cidade não tinha cursinho e eu não tinha condição de ir para outra cidade e fazer cursinho. Então eu montei uma espécie de um local ali no meu quarto para mim estudar, e eu passei 3 meses estudando os livros dela lá de primeiro ano, segundo ano e terceiro ano lá do internato adventista, o Yatai, né? Alguns aí vai saber do que eu estou me referindo. Muito bons os livros. E aí eu fiz a primeira etapa. Nesse período, a vestibular em 3 etapas. Eu fiz a primeira etapa. Da primeira etapa para a segunda era questão de 1 mês. Então a primeira etapa não tinha de condições, eu fiz. Aí como eu passei na primeira etapa, aí eu mudei a estratégia. O que eu fiz? Eu digo, agora eu vou para o cursinho, vou ficar de favor na casa de alguém e vou para o cursinho para me pegar as técnicas. Era em média 20 dias para o mês. Não dá para você aprender tudo, mas dá para você pegar algumas técnicas. E também questão de redação, né, que eu tinha muita dificuldade. Então, desse período, aí eu consegui. Eu fui e fiquei questão de 20 dias, 1 mês, fazendo cursinho, ficando na casa de alguém e fazendo cursinho. Aí eu consegui passar para a segunda etapa. Da segunda para a terceira, que era a última, era só questão dos 15 dias. Aí eu continuei fazendo cursinho e consegui passar. E aí, assim, o que meu pai me disse foi o seguinte: olha, eu não tenho condição de te ajudar agora. Mas mesmo assim eu fui, e eu vou contar tudo isso em um próximo vídeo, que é a segunda etapa que a gente vai finalizar. Eu fui, passei por muita dificuldade, mas eu consegui concluir o meu curso.